Autoridade Portuária de Santos abriu chamamento para a área gigante de novo pátio de caminhões. A população reclama que não foi ouvida. A APS abriu chamamento público para empresas interessadas na exploração e operação do novo pátio de caminhões do Porto de Santos, que será instalado próximo à interligação da Rodovia dos Imigrantes e da Via Anchieta, em Cubatão. O espaço, que corresponde a uma área de 412 mil metros, contará com cerca de 600 vagas para caminhões que acessam os terminais portuários e retroportuários. Ele será instalado próximo ao viaduto Mário Covas, no sistema Anchieta Imigrantes. Segundo o edital publicado no site da Autoridade Portuária, o valor estimado do contrato é de pouco mais de 3 bilhões. O contrato de concessão terá o prazo de 35 anos, com a possibilidade de renovação por parte da APS. No próximo dia 10 de julho, vai ocorrer a sessão pública e a abertura das propostas. O critério de julgamento será o de maior valor de contraprestação fixa mensal a ser pago à Autoridade Portuária de Santos. Segundo Pomini, se trata de uma área do porto, ficando dispensada qualquer consulta pública preliminar. Representantes de bairros da população se queixam de não terem seus questionamentos ouvidos. Doutor Paiva, parece que está tendo, inclusive, nesse momento, na Autoridade Portuária de Santos, uma audiência pública, justamente para discutir a respeito desse estacionamento. Que o que eu sei, uma grande preocupação da população que não quer esse estacionamento lá. Sabe qual é o grande problema? Só você é profundo conhecedor da nossa cidade de Cubatão. Cubatão já sofre com operação descida. Cubatão é entrecortado por rodovias. Perfeito. Você, para ir de um bairro para outro, você tem que atravessar uma rodovia, atravessar a Anchieta, atravessar Imigrantes. Cubatão sofre com a safra, que a estrada fecha, você fica isolado dentro da cidade, lamentavelmente, você não tem condições. Então, Cubatão sofre com uma série de mazelas decorrente da sua localização, que, embora estratégica, lamentavelmente padece por essas questões. A colocação por parte da autoridade portuária, por parte desse senhor Pomini, tá? Da autoridade portuária, que ficou famoso recentemente num evento que aconteceu, de uma denúncia do senador Giordano, que todos nós sabemos, tá? O que já suscita um certo grau de preocupação, tá? De colocar naquela região, vai fazer com que fique a cidade praticamente isolada, isolando o bairro da Ilha Caraguatá, dos Bolsões, do Parque São Luís, do Casqueiro e do outro lado da Anchieta. Imagina esse afluxo de 600 caminhões, tá? Nessa região, como vai atravancar o trânsito. E mais, para eles chegarem ali naquela região, nesse estacionamento, eles não vão poder descer pela rodovia dos Imigrantes, eles vão ter que vir pela Anchieta, vão pegar a interligação, vai parar a interligação, você não vai sair de Cubatão, você não vai passar do Bolsão para o Parque São Luís, do Bolsão para Vila Nova, da Vila... O diz ali é 8, né? Do Bolsão 8, 7, 9... Parque São Luís, você não vai ter condições de se movimentar ali na cidade com esses caminhões que eles vão descer pela Anchieta. Você já tem atravancada a Anchieta, agora você vai atravancar Imigrantes e a interligação. Nós vamos ficar isolados mais uma vez. Primeira coisa. Segunda coisa, qual a vantagem que Cubatão tem com isso? Qual a vantagem? O que vai representar para os caminhoneiros locais que têm uma dificuldade muito grande, que brigam com a atual administração, com uma lei que foi colocada, que não pode ter caminhão circulando pela cidade. E, aliás, falando em lei, Cubatão é uma cidade que tem uma interpretação legal bastante duvidosa. Para os amigos, tudo. Para os inimigos, a lei. Por exemplo, a cidade de Cubatão, não sei se o senhor sabe, ela tem dentro dela, do lado do Lar Fraterno, um estacionamento de uma empresa que tem produtos inflamáveis e explosivos dentro da cidade. Do lado do Lar Fraterno? Do lado do Lar Fraterno. Para os caminhoneiros locais que brigam pelo feijão de cada dia, que tem o seu caminhão, que tem que guardar bem distantes de onde moram e tal, a lei não pode circular, não pode fazer nada. No entanto, ela tem vistas grossas com respeito a uma questão como essa, que é de suma importância.
Onde é que está a postura equidistante do gestor de contemplar todos os interesses? Então, mais um detalhe. Então, para os moradores vai ser péssimo. Geração de emprego para a cidade, nula. Qual vai ser o orçamento? O que vai agregar no orçamento da cidade? Eu tenho minhas dúvidas, tá? Que vai ser benéfico para a cidade. Qual é o reflexo sobre a receita do município, a não ser trânsito? Querem transformar a nossa cidade num retroporto mais precário, que não vai gerar empregos. Nós assistimos ao longo dos anos um processo de desindustrialização da nossa cidade, lamentavelmente. O que a gente tem que investir é no emprego, na geração de emprego, em atividades que realmente agreguem para a cidade alguma coisa. Não transformar a nossa cidade, principalmente uma área de preservação, que é aquela área ali, de manguezal, inclusive, tá? Num estacionamento de caminhões que vai gerar um caos dentro da cidade que pode ficar incontrolável, né? Então, eu tenho as minhas dúvidas quanto à validade e eu posso dizer para você o seguinte: lamentavelmente, a nossa gestão municipal perdeu protagonismo em diversos assuntos e esse é um deles. Tem que se brigar para que não seja implantado lá esse estacionamento. Vai ser extremamente nocivo para aqueles bairros, não vai gerar empregos suficientes, não vai beneficiar os caminhoneiros locais que têm problemas sérios com seus veículos na cidade, e vai criar mais um fator de isolamento da cidade, vai ser um verdadeiro Frankenstein, cortar a cidade em vários pedaços. Esse alerta que o Dr. Paiva faz aqui no Jornal da CBN é um alerta onde a população e a Câmara, pelo menos esse é o papel, deveria ser, né? A Câmara tem que ficar atenta para que essa sua denúncia acabe não recaindo sobre a população da cidade de Cubatão. Eu me lembro, o senhor também vai lembrar muito bem, eu quero só apenas que o senhor me ajude, nós tínhamos um problema gravíssimo com relação à quantidade de caminhões, e na época o prefeito Ney Serra, ele construiu ali, se não me engano, naquela Vila Parise, né? Ali é um ecopátio, não é? Exato, ecopátio. Quer dizer, que está na margem da Cônico Domênico Rangoni, da Anchieta, ou seja, ele deu uma alternativa, tirando isso da cidade. Essa é a minha análise, eu não moro em Cubatão, o senhor vive em Cubatão, doutor Paiva. Agora, esse projeto que a gente acabou de apresentar, isso vai atrapalhar a cidade de Cubatão. Com certeza, vai atrapalhar e muito o deslocamento das pessoas, a própria segurança. Imagine o seguinte, aquela fileira de caminhões, como acontece no período da safra, é só você pegar a Anchieta sentido São Paulo-Santos, agora, esse período, você vai ver que fica parada a Anchieta. Uma ambulância que tem que se deslocar de um lugar para outro, com aquele monte de caminhão, sem acesso, nós vamos ter problema, é um problema inclusive de segurança. Um incêndio que aconteça na cidade, no polo industrial, como já aconteceu no passado, como é que vai se lidar com essa questão? É uma questão de segurança da população, é uma questão de deslocamento, é uma questão da cidade não ter grandes espaços ainda, porque, veja, a nossa cidade ela tem a Serra do Mar, que tem impedimentos legais de ocupação. Nós temos o manguezal de um lado, o manguezal de outro lado, a cidade encerra ali no rio. Quer dizer, você não tem por onde expandir, você vai colocar mais caminhões que não atendem às necessidades da cidade, tampouco do polo industrial, para atender um problema do Porto de Santos, que nós não temos nada a ver com isso, que eles têm várias áreas na área continental, onde poderiam ser utilizadas, na região de Piaçaguera, na região da própria Cozipa, naquela região da Cozipa, que eles poderiam viabilizar tratativas na medida... O projeto tem que ser macro, não sobrecarregar a cidade, enfiar na cidade tudo que tiver de ruim, vem para Cubatão. Não pode ser desse jeito, nós temos que defender a nossa cidade. Somos frontalmente contrários à implantação desse estacionamento que beneficia só um segmento que não é de interesse da população. E colocar uma lupa em cima de todo esse projeto. Que tivemos, eu insisto, denúncia do senador Giordano com respeito ao protagonista disso, esse senhor Pomini, que é autoridade municipal, eu acho que tem que ser melhor investigado. Inclusive, o viés político, na medida em que ele é um indicado político e pode ter interesses outros que, de repente, não atendam aos interesses de Cubatão. Doutor Paiva, muito rapidamente,